Nós Você vai temos... improvisar com o controle do ar-condicionado pra você vai jogar um chinelo? Não, meu amigo, eu tenho um negócio chamado aplicativo. Se vocês não sabem, o Marcelo, ele vem de antes das pessoas saberem escrever, entendeu? Então tem alguns conceitos tecnológicos que ainda são um mistério para ele. Eu não vou mentir, não. A ideia de que tem um aplicativo para ar-condicionado me surpreende um pouco. Na verdade, eu faço todo o controle do meu ar-condicionado pelo aplicativo. Inclusive, ele faz os relatórios de gasto mensal de consumo de energia para mim. Nossa, parece uma informação extremamente útil que seria imediatamente desconsiderada. Com certeza, porque senão minha conta de energia não seria cara do jeito que ela é. É um grande assim, beleza, eu vou fazer o que com essa informação? Eu tô ligando o ar porque tá quente, tipo, já. o cara chega e fala assim, caraca, velho, olha o valor que vai vir esse mês. E agora eu faço o que com isso agora? Pois é, galera. Só pra você chorar. É nesse rumo fresco que a gente tá indo hoje que nós vamos falar sobre o tema do Papo de Mestre número 155, que é: dá pra fazer RPG sem ter heróis? Ou seja, dá pra fazer jogos e aventuras emocionantes sem superpoderes? Como a gente faz isso? Como a gente lidera? Como a gente faz a mestra e joga? Você vai descobrir. Só que antes disso, vamos nos apresentar. Porque, né, vai que você não nos conhece ainda. Para começar, ele. Este homem que antigamente vivia no meio de nós, mas hoje está ali, renegado ao cantinho da esquerda. O sujeito que não fresca diante da língua portuguesa, que nunca é pego de calças na mão quanto à concordância verbal e nominal, não erra os tempos, não erra as frases e tá sempre com argumento assertivo. O senhor Salada. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu quero dizer hoje que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com poderes médios vem responsabilidades médias, e com pequenos poderes vem grandes escrotices. Ok. E por último eu, né? Eis-me aqui. O sujeito que não tem papas na língua, não tem papas em lugar nenhum. O sujeito mais despapado que você vai ver hoje, o senhor Vermelho. Tá no Monjar, velho? Tá. Olha lá, hein? Pronto, vamos começar então o Papo de Mestre 155 com esse tema todo legal, todo bonito, todo estiloso. Achei que não ia aparecer a tela. Então já fazendo aquilo que eu não gosto, que é pedir, por favor, siga a gente, distribua a palavra, manda os vídeos pros coleguinhas, tá? Dá um like, dá uma curtida aí, não custa nada. Se você quiser fazer parte do clube de membros, por favor, estamos aguardando você. Lá tem tudo que a gente oferece, tudo que tem direito tá lá. E se quiser fazer só uma doação para fazer esse canal andar um pouco mais, tá aí o QR Code para você ajudar. Lembrando que todas essas doações a gente converte aqui pro canal, inclusive naquele concurso cultural que o Marcelo nunca desenrola. Mas teremos um concurso cultural. Aguarde. Bom, agora começar, sem desculpas, tá? Se a gente já tem o tema de hoje, a gente já vai para a primeira discussão, que na verdade não é nem uma discussão. É a nossa enquete. Fizemos uma enquete lá na comunidade do YouTube, perguntando qual é o tipo de personagem que os jogadores preferem quando vão fazer os seus suas criações, suas fichas. E de maneira surpreendente, pelo menos para mim, ganhou o herói em escala menor. Porque desde que eu me conheço por gente, a galera vai só no super poderoso. É mentira isso aí. É mentira. Você vai perguntar quem que é o herói em escala menor que eles estão usando de referência, eles vão falar Capitão América, uma coisa assim. Sei, Batman. É. Com roteiro debaixo do braço, assim. Olha, rapaz, já temos a colaboração aqui, ó. MacLeod chegou aqui no YouTube, ó. Já chegou fazendo uma puta doação. Valeu, MacLeud. Obrigadão. MacLeud, um dos nossos grandes apoiadores aqui, ó. Tá sempre com a gente. Valeu, MacLeod. Tamo junto. Olha, obrigadão. Rapaz, muito obrigado. E isso é bom, cara, que acabamos de ver que não está
que não está fazendo o anúncio. Infelizmente, vamos ativar, hein? Você vai fazer agora qualquer doação, qualquer coisa, vai aparecer na tela. Marcelo vai tirar a camisa, balançar, vai fazer essas coisas para que você, né, tenha a sua doação valorizada. Só não pode mostrar o mamilo, porque senão é considerado pornografia e derruba o canal. Ah, não, mas é por isso que eu coloquei a faixa do nome aqui, ó. Se você olhar, não aparece os mamilos do Marcelo. Tá. Viu, fica ó? aqui, né? Hã? Fica cobertinho. Bem pensar. E engraçado, né? Porque assim, como eu falei, me surpreendeu, porque a galera, quando vai jogar, eles gostam só do superpoder, gosta dos combos e tal. E eu lembrei. Olha o MHG aqui. Tudo planejado, com certeza, cara. Eu conheço o Marcelo de muito tempo. Não, ele sabe que qualquer quantidade que eu recebo de dinheiro eu tiro a camisa. É uma habilidade. É engraçado com essa questão aqui, né? Que a escala de poder menor e tudo mais. A gente tá recebendo agora uns comentários interessantes lá no YouTube, nos vídeos. E um dos camaradas lá, inclusive eu vou começar, Marcelo, já vou começar a fazer de vez em quando o respondendo, tá? Vamos fazer uns vídeos de resposta. Eu vi um lá que né? Foi esse. A gente é meio ultrapassado, meio velho e tal, o pau não sobe mais. Exato. Eu falei, não, beleza. Eu também, porque sabe o que é? Eu falei, eu vou deixar para responder isso quando eu tiver tempo. Pois é, você quer saber? Eu concordo com você. Eu vou pensar bastante ainda para pensar na resposta, para chegar na hora e falar, não, você tá certo, tô razão. Vamos fazer um vídeo de resposta, porque é o seguinte, seja hater, cara, vem cá falar mal de nós, não tem problema não. Inclusive eu lancei o desafio ano passado e até hoje o Selbit não veio cá se defender das acusações que a gente fez. O Selbit é um mau hater. É isso. Ele é um mau hater. Ele nem odeia a gente adequadamente. Ele nem odeia nós, ele é um hater tão ruim que ele nem odeia nós. Ele nem conhece a gente o suficiente para poder odiar. Eu acho isso um amadorismo. Enfim. E me surpreendeu em segundo ponto, de maneira assaz reveladora, a segunda posição ter ficado com pessoas comuns em situação extrema. Cara, quando eu chego na mesa e falo assim, ó, galera, vamos jogar uma história rapidinha aqui, ó, mas todo mundo é padrão, viu? É personagem NPC. Aí é só choradeira, cara. O pessoal só reclama. Ninguém quer, mas na hora de votar lá, segundo lugar. Isso aí, Marcelo, representa a realidade? Isso aí é uma trapaça? As pessoas estão querendo enganar a gente? Isso aí é mentirada, isso aí. É isso que é, mentirada. É tudo mentirada. O camaradinha lá deve ter votado também, ó. A galera acha que quer ser o personagem, o herói em escala menor quase humano. Você sabe o que é um herói menor em escala quase humano, meu anjo? Personagem nível 1. Personagem nível 1 de D&D. O seu personagemzinho de D&D de primeiro nível lá é um herói em escala menor quase humano. Personagem de nível 2, que aguenta duas espadadas ao invés de uma só. Você quer ser um personagem de nível 2 do D&D? Você quer jogar o resto da sua vida do D&D como personagem de nível 2? Não quer, né? Nessa hora não quer, não. Você quer jogar os supers com personagem que tem poder bunda? Não jogar quer, vampiro, né? Como caçador sem poderzinho? Não, joga vampiro como vampiro de 13ª geração. Não gasta nada de ponto com isso, não. Joga lá com 3 pontos de disciplina só. Nem isso. Se você tem aquele problema que não desenvolveu as disciplinas. Vê lá o que você vai querer. A galera esquece que a maior parte da fantasia do RPG é derivada justamente de você ser capaz de fazer coisas que você não consegue na vida real. É por isso que você tá jogando RPG e não tá fazendo terapia. Entendeu? Que aí você tá lidando com isso de uma outra maneira. Lembramos que a sua impotência no mundo real. Lembramos que nós não estamos falando para você deixar de fazer terapia para jogar RPG. Você pode fazer as duas coisas. Eu não sou contra a terapia. Eu faço, inclusive, acho muito importante. Sou a favor. Só estou dizendo que conheço muita gente que joga RPG no lugar da terapia. Que acaba a sessão, você tem vontade de virar pro brother e falar, amigão, na moral, teu plano de saúde deve cobrir, cara. Deve ser pelo menos um reembolso. O pessoal tá perguntando se caiu na Twitch aí a transmissão. Aqui pra mim tá de boa. Bom, aqui pra mim não deu sinal de queda. Deixa eu ver, vamos fazer aqui. Ao vivo tem essas paradas, hein? Caiu na Twitch?
Vamos ver. Cara, não, aqui pra mim tá de boa também, hein? Aqui pra mim tá de boa também. Então vamos continuar aí, porque hoje tem assunto demais e a treta aqui só tá começando. Eu vi ali um comentário também, a gente tava vendo aqui, ó. A gente tava vendo aí que teve parceiro nosso aí que tá sempre acompanhando a gente, que mostrou a verdadeira face pra nós aí. Nós já mandamos fazer um quadro pra botar na parede, hein? Mas vamos lá, É verdade. né? Você vê, o Jesus mesmo, o Baal, viu e emocionou. Bora lá, vamos pro primeiro tópico então. E o primeiro tópico é gente comum. O que nós vamos falar? Nem lembro mais o que nós vamos falar, depois de tanta enrolação. Nós vamos falar sobre as características de jogos de nível baixo, introduzindo, né, logicamente, esse assunto. E depois, né, vamos dar exemplos e aprofundar cada vez mais. Tentar não ser enrolados aí, ser mais desenvoltos e ágeis no processo. E começando por fragilidade e limitação. É uma das características mais básicas de quando você não tem personagens com características heróicas. E eu não estou falando de características heróicas, como a gente já fez no vídeo esses dias aí, que é Gente Como a Gente, onde que o Marcelo até falou dos bagulhos estranhos, do Stranger Things, onde os personagens assumem um lado heróico para agir. Eu estou falando de situações onde os seus números da ficha, suas capacidades, seus poderes, eles representam características heróicas. É o cara que se joga de qualquer lugar sem medo de ser feliz, é o cara que se arrisca em levar danos e ferimentos, é o cara que consegue causar destruição muito maior do que uma pessoa normal. Então, é disso que eu estou falando. E quando a gente vai cair nas histórias mais básicas, as histórias de nível mais baixo, fragilidade e limitação é o recurso que o mestre tem que explorar para fazer a história andar. Tá? Por quê? Porque, primeiro, quando você coloca dragões, reis malignos, magos e orcs e tudo isso aí para fazer com que um grupo de heróis se movimente, você está apostando que a dificuldade crescente que a pessoa vai enfrentar, que o personagem vai enfrentar, ela vai ser sempre dramática, enérgica, potente e surpreendentemente poderosa para o nível do grupo. Mas quando você está falando de personagens não heróicos, isso daí cai de maneira dramática, drástica mesmo. Você não pode colocar coisas invencíveis sem dar ferramentas. Você não pode colocar coisas que simplesmente tiram a versatilidade do personagem. Então, a história inteira vai se caracterizar pela limitação e pela exploração desses limites. Ah, mas ficou redundante. Ah, mas ficou repetitivo. Talvez na fala, mas não no recurso. Tá aí a imagem, Exterminador do Futuro 1. É um filmaço, para quem não conhece. Se você não conhece, você tá errado. Devia estar. Ai, mas os efeitos especiais da década de 80. Cara, vai pela história. Esquece o stop motion. Vai pelo que tá contando ali. Nessa história, o que acontece é que no futuro, tipo uns 3, 4 anos atrás, uma inteligência artificial, a Skynet, toma consciência e simplesmente aniquila praticamente toda a humanidade, sobrando pouquíssimas pessoas que se organizam para lutar contra as máquinas. Acontece que as máquinas mandam do futuro para o passado um mecanismo, né, um robô, um androide chamado Exterminador, é o T-800. Uma máquina de matar imparável. E tudo isso para matar uma garçonete. Então nós temos uma máquina de combate perfeita que suporta danos e recursos futuristas, que vem com a missão de matar uma garçonete desarmada. Por quê? Porque o filho dela vai ser o líder da revolução contra as máquinas. O que eles mandam
para defender Sarah Connor contra essa máquina imparável? Um soldado. E é isso. Desarmado. Então você tem 2 humanos, um com treinamento e um sem treinamento, fugindo de um desafio extremamente elevado. E quais são os pontos que são explorados nessa aventura, vamos falar assim? A delicadeza dela. Ela tá fora de forma. Ela não tá preparada para isso. Ela é uma pessoa comum. Quando chega alguém preparado, ela não entende o que tá acontecendo. Se ele explica para ela, pô, mas eu sou do futuro, eu vim te defender. A pessoa não vai acreditar. Então, o próprio defensor dela não consegue chegar nela. Ela tem que fugir do assassino e do defensor. Quando ela descobre a verdade, a polícia não acredita nela. A criatura imparável é realmente imparável. Não existe maneira ali para eles de impedir o avanço desse assassino. E tudo isso, então, monta um cenário onde a fuga é o objetivo. Então a história se coloca na exploração da limitação deles e da fragilidade para dar todo o contexto e toda a emoção do processo. E é muito mais legal, um filme muito melhor do que muitos filmes onde está tudo super poderoso, tudo muito elevado. Porque se você não tem dificuldade e superação da dificuldade, você não tem graça. É por isso que a gente questiona. Viu você que fez aquele comentáriozinho lá no YouTube, falando que nós somos mestres velhos e antiquados? Apesar de você estar certo. Ó, Jonathan, valeu, obrigado. Apesar de você estar certo, apesar de tudo aquilo que você falou ser verdade, os jogadores realmente gostam de ser imbatíveis. Eles não estão ligando aí pra, eu vou fazer uma dificuldade pro meu personagem que ele tem que superar. Não. A maioria deles querem realmente simplesmente superar os desafios. Isso é errado? Não, não é errado, cara. Mas o que nós estamos falando aqui é você ter a chance de fazer algo mais emocionante, mais criativo, mais envolvente na dificuldade do que simplesmente no visual. Lógico, cara, eu tô jogando RPG Líbio que fala, eu tô jogando RPG para não ter problema, porque se for para ter problema eu vou trabalhar. É mais ou menos esse o raciocínio. Ok, mas uma história realmente emocionante, ela depende de superação dos desafios. Para superar desafios, você tem que explorar suas fragilidades. E para explorar a fragilidade, nada mais frágil do que personagens de nível baixo. Eu acho que tem um componente, a gente vai explorar mais isso depois, mas o componente memento mori da parada. Já meti um latim aqui, foda-se. Não é? Olha só. Memento mori, para quem não sabe, traduzindo livremente, lembra-te que és mortal, né? A lembrança da mortalidade. Eu acho que esse é um ponto legal de quando você pensa em personagens não heróicos, em gente comum. Essas pessoas, elas têm a dimensão da própria limitação. Esse instinto, o instinto de sobrevivência que eles têm. Eles têm esse instinto de sobrevivência. Eles entendem que eles não são os heróis. Sabe aquela coisa de todo mundo gosta de falar assim, se eu tivesse lá nessa hora, fica sabendo de alguma briga, fala, se eu tivesse lá nessa hora, eu teria dado um murro no cara. Aí você olha pra pessoa e fala, teria nada. Eu te conheço. Você ia correr igual todo mundo. Você ia fugir que nem todo mundo. Ia dar porrada nenhuma. Entendeu? Então, assim, essa consciência da própria limitação é uma coisa de gente comum. É por isso que gente comum normalmente é NPC, né? O NPC é quem se comporta como as pessoas normais vão se comportar naquela situação. E eu acho que essa dimensão de fragilidade é uma dimensão que precisa ser muito bem trabalhada para ela ser funcional num cenário de RPG. Saca? Ela tem que ter uma... Eu acho que ela dá uma dimensão muito bacana, a gente vai explorar isso ao longo do assunto hoje, mas eu acho que ela também pode ser um empecilho se ela não for adequadamente trabalhada. Porque essa dimensão de fragilidade é um elemento criador de aversão ao conflito. E a gente já falou em outros papos de mestre sobre como
história muitas vezes é conflito. Eu vou me contradizer sobre isso mais tarde, mas a gente já falou muito sobre como geralmente para a história andar você tem que ter conflito. E aí a dimensão do conflito é que talvez possa variar um pouco. Mas para quem perguntou aí, o pessoal perguntou, acho que Sons of Skyrim perguntou no chat. Exterminador do Futuro é bom? É bom. O primeiro é bom, o segundo é bom, o terceiro em diante só pra tarado. Não vale a pena, não. Vem pra tarado. Porque se o tarado Aí assiste tem e fala assim, nossa, é foda. Aí o tarado gosta, mas nem isso. Aí chega lá na frente, tem o Gênesis, não sei o que. Aí chegou aquela época que o Schwarzenegger já tava fazendo filme pra pagar a dívida de campanha pra governador. Aí é pior do que dívida de jogo. Cara, o Exterminador do Futuro 2 é um dos meus favoritos. Exterminador do Futuro 1 é filmão. Aconselho, indico. E se você não assistiu, você tá errado. Vamos prosseguir. Eu endosso. Vamos prosseguir, que assunto é o que não falta hoje. Medo, dúvida e consciência. Quem sabe quem são esses personagens aí? Vamos ver o nível de arcabouço cultural da moçada. Isso aí é do filme Shaun of the Dead. Exatamente. Que foi tristemente na longa tradição brasileira de traduzir mal o título de filme, foi traduzido como Tá Todo Mundo Morto, eu acho, né? Todo mundo quase morto. Todo mundo quase... Nossa Senhora. Arcabouço cultural. Essa escolha realmente só matando. É que faz parte da trilogia Corneto, né? Os 3 filmes. A trilogia Corneto, que é o Todo Mundo Quase Morto, Hot Fuzz e The World's End. Isso. When the World's End. Isso mesmo. Bons muito filmes. Bom. Os três muito bons. Muito bons. Os três muito Hot bons. Furry pra mim é o melhor. Eu gosto, Hot Fuzz. Hot Fuzz. É bem bom. Eu gosto mais do Hot Fuzz também. Eu prefiro Shaun of the Dead. Mas eu gosto do Hot Fuzz. O World's End realmente eu assisti mais fraquinho. Pra ver. A trilogia tem que assistir. Exatamente. O MHG perguntou, é do cara andando de boa no meio de zumbis? Exatamente, é esse mesmo. Esse mesmo. A cena muito boa. São as duas cenas que a galera gosta de comparar, que é a primeira vez é a cena antes dos zumbis, e depois ele fazendo exatamente a mesma coisa, mas aí já com os zumbis rolando. E ele sem perceber. É bem boa essa comparação, inclusive. O que acontece? Um dos principais elementos do herói é a resiliência, né? A persistência, a capacidade de confrontar o perigo sem esmorecer. Palavras bonitas. Pra quem assistiu... Bonito, eu tô gastando meu latim hoje. Quem assistiu o Rock 5, 6, sei lá, que tem a famosa cena que ele fala pro filho que o importante não é quantas vezes você é derrubado, mas quantas vezes você levanta. E isso é bastante característico do heroísmo. Justamente porque, como a gente já falou no Papo de Mestre sobre Jornada do Herói, uma parte considerável da estrutura da Jornada do Herói são os momentos que envolvem desafios. Né? A travessia do primeiro portal, os testes, a aprovação suprema. Tudo isso são momentos em que o herói cai ou quase cai. E aí a resistência talvez seja justamente por conta disso a característica mais importante do herói. Porque é ela que permite ele lidar com as experiências, sobreviver a elas e ficar com o aprendizado do processo. E é por isso que essa característica é tão importante ao definir quem não é o herói. Ou seja, o não-herói, ele não tem essa obrigação. O não-herói, ele não tem a obrigação da resiliência. Ele tem medo, ele tem dúvidas, ele tem, como a gente falou, das limitações, ele tem consciência das próprias ações e das próprias fraquezas, das próprias vulnerabilidades. E isso é o fator que norteia as decisões dele. Né? Não é que o herói não pode ter medo, não é que o herói não pode ter dúvida. Ele pode, e é sempre bom quando você tem um herói que tem isso. Justamente porque isso dá essa dimensão de humanizar o personagem, humanizar o herói. A diferença é o que o herói faz com isso. O herói, aquela coisa de respira fundo, supera o medo e faz o que é certo. Né? Isso não é necessariamente verdade com o não-herói. Ele pode sucumbir ao medo, ele pode decidir fugir, ele pode fraquejar diante de uma ameaça física, ele pode fraquejar diante de uma ameaça psicológica. O não-herói é o personagem que fica dividido sobre aceitar ou não um suborno. É o cara que está disposto a fugir se ele acha que a morte é quase certa. E isso é uma coisa que às vezes foge do padrão do RPG. O RPG busca o heroísmo, o RPG busca a resiliência, o RPG busca o personagem que
pode ter medo, mas não sucumbe a ele, né? Então, eu já falei algumas vezes aqui sobre, eu acho que o Luiz também, sobre a aventura que a gente jogou com o próprio Baal narrando, de All Flesh Must Be Eaten, que é um sistema que a gente já mencionou algumas vezes aqui de zumbi. E aí a gente jogou uma campanha, não foi uma campanha, foram acho que 2 sessões ou 3 sessões, em que nós jogamos com personagens inspirados em nós mesmos. Então a gente foi lá e fez uma fichinha do que seríamos nós no sistema, e a gente jogou com um apocalipse zumbi acontecendo em Goiânia. E a gente estava na casa de alguém quando surge o apocalipse zumbi e a gente vai interpretando a partir daquilo ali. E o que aconteceu? Calhou de um amigo nosso que estava jogando decidir que o personagem dele, que era ele no caso, teria uma reação diferente a que a gente estava tendo ali e tal, com base na formação religiosa que ele teve na infância. Então todo mundo ali teve aquela coisa de, pô, eu tô jogando RPG. Eu, pessoa, eu, jogador, eu, Marcelo, provavelmente teria vários problemas com o apocalipse zumbi. Mas o meu personagem, Marcelo, entrou no espírito de heroísmo que o RPG pedia. Esse colega nosso não. Falou, cara, os zumbis começaram a aparecer, ele começou a ver aquilo como um apocalipse religioso. E o problema do apocalipse religioso, se você tiver visto os nossos papos de mestre sobre apocalipse, é que não tem o que fazer. Se você não leu a Bíblia, depois que tem o arrebatamento, se você não foi arrebatado, é só sofrimento. Você ficou na terra para se fuder mesmo. Então, se você não foi arrebatado, agora você só sofre. Então, o personagem dele meio que abraçou essa ideia e falou: cara, eu só quero morrer, eu só quero sofrer, eu só quero. Não faz sentido eu ficar procrastinando aqui, adiando essa situação. Me deixa ir para cima dos zumbis, eu quero morrer. E a gente, todo mundo, não vai fazer isso. A gente passou o resto do tempo tendo que lidar com o cara. Que a gente não podia deixar ele simplesmente se entregar para os zumbis, também em parte porque aquilo colocaria a gente em risco. Então, foi um twist interessante pra gente jogar com os não-heróis, justamente porque a gente teve que agir com um colega que estava jogando, que estava interpretando, como normalmente um NPC interpretaria. Você esperaria, jogando uma campanha de zumbis, que talvez em algum momento você se deparasse com um grupo religioso que abraçou o apocalipse, ou que, sei lá, resolveu que eles têm que sacrificar pessoas para tentar acabar com o apocalipse. Forçar o arrebatamento. Exato, não façam isso em casa, galera. Mas assim, é o tipo de coisa que você espera encontrar com um NPC. Você não espera que um jogador deliberadamente interprete daquele jeito. E foi um desafio interessante. Infelizmente a gente teve, né, dentro do jogo, teve que arrancar os dentes dele, manter ele amordaçado, preso num quartinho e tal. Deu nível. Porque a gente não queria. Porque a gente não queria que ele morresse, mas. A gente não queria que ele morresse, mas a gente também não queria que ele se matasse, né? Então ficamos numa situação delicada ali e tal. E felizmente a gente parou de jogar a campanha ou a aventura antes que a gente precisasse realmente decidiu o que fazer com ele. Nessa altura ele já não estava na mesa mais também, eu acho. Acho que o personagem jogou só a primeira sessão e aí quando o personagem dele surtou, ele largou a mão. Isso aí casa com o tema anterior, né, cara? Porque tava falando aqui no chat. Capitão América e Super-Homem, quem é mais herói? Aquele que não tem medo, não tem dúvida e é praticamente invulnerável, ou aquele que não tem poder suficiente às vezes, aquele que, se ele se arriscar, ele pode simplesmente morrer, ou se ele se arriscar, ele pode fazer um prejuízo a outros, ao qual ele não pode se safar. Então, quando você tem uma situação de falta de medo, falta de desafio, não tem nenhum tipo de questionamento, não tem o peso de consciência jogando no meio no meio da história, fica uma coisa meio sem muito motivo. Você está simplesmente fazendo um jogo de matar e pilhar, enfrentar desafios e vencer no dado. Então, é uma boa ferramenta, é um bom recurso e é meio que o aliado das fragilidades. Porque se você imaginar os personagens humanos, nós no dia a dia por aí, mais do que fragilidade, nós temos o nosso psicológico, né? Nós temos os nossos pensamentos. E para a campanha de RPG, você chegar ao ponto de explorar de maneira eficiente estes sentimentos, cara, você pode assumir um papel junto a poucos e falar assim, cara, eu consegui fazer uma boa mestragem. Porque provocar medo, provocar dúvida e questionamento na consciência não é fácil. Principalmente se os jogadores querem só ir pra porrada.
E quanto maior é o poder dos personagens, menos aí pra batatinha eles estão. Porque eles não querem saber se eles estão. Se aquele guarda que não tá querendo deixar eles passarem, tem família. Eles simplesmente vão forçar a entrada. Agora, se o personagem ele não tem poderes, ele não é o maioral, e ele sabe que ele forçar a entrada, ele não só está fragilizado, mas como ele também está afetando uma outra pessoa fragilizada, o peso é muito maior. Vamos seguir? Então vamos lá. Vamos lá, porque agora nós vamos falar de herói que não é herói que não é heróico. Vamos falar de algumas obras que vão dar para você um bom exemplo do que a gente está falando. Um bom exemplo do que explorar sem ser porradaria, explosões e imortalidade. E para começar, Longa Jornada a um Pequeno Planeta Hostil. Pam, pam, pam. Você tá mutado, cara. Ele não te escuta, Marcelo. Marcelo está perdido. Marcelo não se ouve, Marcelo. Marcelo não só não ouve, como não há. Ó, hein? E agora? Vamos ficar sem Marcelo a transmissão inteira? Ah. Eu nem posso falar assim, vamos tocar uma música, galera, enquanto isso. É... E aí, Marcelão? Tem problema aí? Quer que dá uma pausa? Tan, tan, tan. Vamos dar uma pausa então, pro Marcelo recuperar o som dele aí. Aí, não desliga não, é rapidinho. Ah, não, pera aí, que ele mandou a mensagem aqui. Vamos ver. Pera aí. Ele quer fazer um teste. Marcelo é um cara. Vocês não conhecem, vocês não sabem. Mas Marcelo é um cara inventivo. É bom que agora não sai o som dele, ele não pode revidar. Então ele é um cara inventivo. Então ele pode parecer assim meio quietão e tal, mas ele é um cara das sacadas. Eu vou fazer um teste aqui para ver se vai aparecer o som dele. Fala aí, Marcelo. Diga alguma coisa para eu saber. Olha só, estou ouvindo, Marcelo. Eu estou, cara. Então pera aí, gente, que uma luz. Não está, mas vai sair. Por quê? Porque Marcelo, senhoras e senhores, é um gênio. Você acha que não? Você aposta que não, mas ele é, cara. Ih, rapaz. O Discord tá de fuleiragem. Tá aparecendo mesmo. Deixa eu pegar um negócio aqui. Agora apareceu, ó. Apareceu na transmissão, chegou. Ah, foi? Fala aí. Foi. Mas tá aqui porque eu Falando para acionei. teste, tá me vendo? Por favor, pessoal, aproveita aí e vê se o som tá duplicado. Não, duplicado não tá não. Eu tô ouvindo a transmissão e não tá duplicado. É porque eu. Qual é a saída aqui? Então ótimo. Então taca ali pau nesse carrinho. Pode falar então. Então vou falar. O livro Longa Jornada a um Pequeno Planeta Hostil, eu li recentemente, após uma amiga insistir muito comigo.
dizendo que eu gostaria, que insistiu bastante comigo, dizendo que eu gostaria. E aí eu decidi dar uma chance. E vou te falar que foi uma experiência interessante, tá? Eu gostei bastante, assim, ele é uma ficção científica na linha Star Trek. Não vou dar nenhum spoiler da história, mas enfim. Em que você tem um futuro, uma federação galáctica, formada por diferentes espécies e tal, que vivem em relativa harmonia, mas lidando com outros pedaços da galáxia em que há povos que não fazem parte da federação, que são hostis ou que são neutros, enfim. A diferença em relação à federação de Star Trek é que no Star Trek a federação é meio que comandada pelos humanos, né? Tipo, a humanidade é que meio que liderou a parada. Aqui nesse cenário, não. Os humanos foram encontrados lá depois que eles já tinham começado a colonizar os outros planetas ao redor. Tinha uma galera que estava fugindo da Terra porque a Terra tinha ido pro vinagre. E aí eles são encontrados pela Federação, eles meio que são adotados, assim, no primeiro momento, com dó. E aí, eventualmente, eles se consolidam. E aí, o nome do livro, Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, é porque a história dele é toda envolvendo uma viagem feita por uma nave de trabalhadores, que no caso é uma nave que faz as perfurações para criar buracos de minhoca, né? Então as viagens interplanetárias, né, dentro da galáxia, são feitas atravessando buracos de minhoca. E aí algumas naves têm a tecnologia necessária para criar esses buracos de minhoca. Então existem pontos específicos em que você chega, entra por um lado e sai pelo outro em outro lugar, e eles vão fazer isso em locais seguros e tal. Tem toda uma explicação dentro do cenário. É meio que o equivalente, essa nave da galera dos personagens é meio que o equivalente em ficção científica a uma galera que viaja construindo estrada para lugares distantes e tal. E aí o que acontece? Eles são contratados porque a história toda, eles pegam um serviço lá da federação para fazer um buraco de galáxia, de minhoca, para uma área nova da galáxia em que vive, não é uma área nova, mas é uma área em que vive um povo totalmente fragmentado em várias facções inimigas. E aí a maior facção deles lá quer fazer uma aliança com a federação. E eles têm algum recurso natural para as viagens, lá tipo um material que é usado como combustível, que é muito valioso. E aí a federação fala, beleza, a gente concorda com isso aqui, apesar dos caras não estarem em segurança e tal, mas a gente vai fazer essa aliança aqui. E aí a história a nave aceita fazer esse trabalho, porque é uma zona que é meio que de guerra ali e tal, uma zona perigosa, mas quando eles aceitam, eles estão lá do outro lado da galáxia. Então, eles vão, para fazer a parada, eles vão viajar meses até chegar no lugar para fazer a ação propriamente dita. E para fazer isso, eles vão tendo que passar em alguns lugares, tem que fazer umas paradas para comprar mantimentos, aquela coisa toda. A história é essa viagem. Né? Quando eles chegam na zona de guerra, e aí acontecem algumas coisas no final do livro lá no local, mas a história é a viagem. E aí o que acontece ao longo da viagem? Ela vai ser focada nas interações entre os personagens, na apresentação dos personagens, né, na evolução, a construção do cenário é muito rica e é muito extensa, né, em explicar o que está acontecendo, de onde cada um vem. Então tem a história de cada uma das espécies que está ali na nave e tal. Então, há momentos de tensão, há momentos de perigo, há chances de morte, etc., mas este não é o foco. Tanto é que foi uma das reclamações que eu vi em algumas avaliações, dizendo que é um livro que não acontece nada. Não é. Discordo, acontece. Né? É, de fato, um livro que se dedica mais à construção do cenário, mas ele não é um livro de aventura, não é um livro de ação. Ele é focado nas dinâmicas entre personagens. Né? É um livro sobre personagens não heróicos, vivendo suas vidas não heróicas, lidando com uma realidade em que certamente há espaço para heroísmo. Eles passam por situações em que há espaço para heroísmo, mas eles não são heróis. Né? Eles não têm essa característica, eles não estão buscando o heroísmo. Inclusive, estes momentos em que eles são instados a serem heróis são os momentos mais difíceis justamente porque nenhum deles tem esse espírito. Então, rolam momentos perigosos ali para a galera e que eles têm que lidar com aquilo da maneira que eles sabem, usando os conhecimentos que eles têm. Né? Eles não são guerreiros. Pra você ter uma ideia, a nave não tem armas, porque o capitão, que é um humano que eles chamam de exodista, que é um dos humanos que saiu do planeta para vagar pela galáxia, que vivia na nave, né? Eles têm um trauma de que a Terra foi devastada por guerras, então eles são pacifistas por natureza. Enfim.
Então, certamente há heróis naquele mundo, há heróis naquele cenário, mas a história não aborda os heróis, a história não foca nos heróis, nem por isso ela deixa de ser interessante, né? E aí você vai tratar com esses momentos em que um herói agiria de maneira heróica, mas eles não têm essa capacidade, então eles vão passar por tudo aquilo que a gente falou de dúvida, de trauma, de medo, né? Mesmo quando alguém é um herói no sentido de salvar os demais, de ter uma postura corajosa, de enfrentar o medo e agir, ele ainda assim não é um herói tradicional, ele é só uma pessoa comum que teve um breve momento de heroísmo. E isso é muito interessante para você ver como isso afeta a história, como a história evolui dentro desse cenário. Essa história, mas eu achei interessante. Começou falando de Star Trek, eu já interessei. Mas dá pra ver que tem muita coisa de outros elementos também de ficção científica, até Duna, né? Tem aí. Mas eu achei legal, cara. Eu achei legal. Eu tinha feito aqui uma pesquisa, porque mais uma vez o Marcelo mandou uma imagem com a resolução meio ruim. E tem na. Tô vendo aqui que tem na Amazon. Tem na Amazon. E eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você comprar pelo nosso link, fica melhor para nós, melhor para você, melhor para todo mundo. Então procura aí, tá? A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Tem. Aí eu vou deixar o link e vocês ajudam aí. Podemos seguir? O próximo, The Walking Dead. Cara, The Walking Dead é uma alegria e uma tristeza para muita gente, né? Porque começou com a febre gigantesca do The Walking Dead e depois a decepção foi tomando conta e hoje, assim, os caras fizeram mais 8 séries de The Walking Dead e a gente não, nem escuta mais falar. Só que ele é um exemplo muito bom de como você pode criar histórias com dificuldades e dramas sem explorar esse lado do super, tá? Porque se tem uma coisa que esse pessoal não é super. A única, tirando a sorte, né, porque tem uns aí que são super sortudos, mas tirando a sorte, eles não contam com mais nada. Então eles são pessoas normais e comuns colocadas diante de situações desesperadoras. E o mais interessante é como são explorados os dramas individuais dos personagens. Se na série isso começa bem e depois vai dando uma queda, na HQ a queda demora mais. E realmente são coisas chocantes, coisas que levam à reflexão e situações que servem muito de inspiração se você quer fazer uma história baseada em drama de consciência, em limite humano, em superação, tá? Eu não falo de superação emocional, não. Eu falo de superação mesmo, de sobrevivência. Eu não vou falar muito, você já conhece, a gente já falou isso no outro tema. Mas eu dou a sugestão para vocês analisarem, principalmente até aquela saga do governador, a da prisão. Você tem elementos ali muito, muito bons mesmo, que vão mexer bastante. E também quando tá perto do final ali, com o. Como é que é o nome dele? O Negan. É Negan? Que é o vilãozão que é o vilãozão do taco de beisebol. Então é um bom exemplo, cara. E veja, porque às vezes você está fazendo uma campanha de D&D tradicional, com personagens de nível 10 aí, mas existem ali elementos que você pode utilizar, se inspirar, até para tirar um pouco do foco do seu RPG em combates, igual o Marcelo falou lá, né? A gente tem um vídeo de mais conflito e menos combate. Então, tá aí, sigam, assistam. Se você não assistiu, é bom assistir. Se você assistiu aí, então você vai ter a quente na lembrança, até você deixar de assistir, pelo menos. Você tem muitos exemplos para seguir. Eu vi até. Eu não vi tudo.
Eu vi até a saga do Governador. Eu li o quadrinho bastante. É bem bom. Melhor. Mas eu garrei ranço. Também. Porque, sei lá, deu um. A hora que entrou num hype, eu perdi o interesse. Porque começou a ter muita coisa. Eu senti que deu uma fragilizada no roteiro. E aí começou a ter spin-off, né? Fear the Walking Dead e não Sim, sei o quê. Aí eu falei, velho, não, tá bom já deu o que tinha que dar disso aí. Mas realmente. a história em si é muito boa, esse elemento de gente que é colocada, gente normal colocada em uma situação extrema, tendo que aprender a lidar com a situação extrema e desenvolvendo heroísmo ou vilania, é legal, é bem legal. Exatamente. E se você aí já está firme nos exemplos, a gente já vai progredir para aquilo que já interessa. Nós já vamos começar a falar das histórias em si. E o terceiro tópico é o conflito pão com ovo. Porque nós já vamos falar do que nós vamos enfrentar nessas campanhas de nível baixo. Porque desafios poderosos vão ser difíceis de colocar. Então, o que os personagens poderão enfrentar a partir daqui? E para começar, um clímax de baixa energia. Cara, eu sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo mal desse filme. Ah, eu Essa gosto tanto desse imagem. filme. Ah, não dá, desculpa. Essa imagem aí é um dos filmes que mais adequadamente gerou críticas ao Shyamalan. Para quem não sabe, o Shyamalan tinha vindo de O Sexto Sentido, em 99. Ele foi indicado ao Oscar. Não ganhou, mas foi indicado ao Oscar. Eu acho que ele não ganhou. Ele foi indicado para diretor e roteiro, se não me engano. Mas aí ele não ganha. Talvez ele tenha ganhado roteiro. E aí em 2000 ele lança Corpo Fechado, que é bom. E em 2002 ele lança Sinais. Depois em 2004 acho que ele lança A Vila. Então assim, Jesus. Eu vou dar spoiler desse filme. É um filme de mais de 20 anos. Então se você nunca tiver assistido Sinais e ficar incomodado com spoiler, para de assistir e volta daqui uns 10 minutos. Tá avisado. O filme é basicamente uma família vive uma vidinha merda lá numa fazenda no interior dos Estados Unidos. Estão num momento meio chato, porque o pai é um ex-pastor, que é o Mel Gibson que interpreta, e ele era pastor, mas ele deixou de ser pastor porque a mulher dele morreu. E aí ele ficou com os dois filhos, o filho e a filha, e ele mora com, eu não lembro se é o irmão dele ou se é o cunhado, que é o Joaquim Phoenix, que é o irmão Cunhado. mais novo. Cunhado, né, que era irmão da mulher dele, que é Exatamente. um jogador fracassado de beisebol. Ele jogou naquelas ligas juniores e não evoluiu. E aí eles começam a se deparar com os sinais, por isso talvez o nome do filme, graduais de uma invasão alienígena. Então, primeiro são os círculos nas plantações, aqueles famosos círculos nas plantações, que começam a aparecer nas plantações da fazenda dele, depois começam a aparecer de vizinho, depois começam a ter os registros de aparecer em outros lugares do planeta. Aí eles passam pela situação de criaturas andando furtivas nas plantações que eles não conseguem identificar quais são, até que eventualmente, em Passo Fundo do Brasil, um alienígena é flagrado numa imagem de festa infantil, uma das imagens mais assustadoras daquela época, para mim. E, e aí todo mundo entende que está rolando alienígenas ali, aí o pau tora, e a invasão começa, e aí a invasão começa e a invasão do nada para. Né? Você não tem notícias longas sobre o assunto, e do nada você só fica sabendo que a galera tá indo embora. Mas aí, ali onde eles estavam, um vizinho tinha apreendido um alienígena. Tinha apreendido um alienígena no lugar lá. O Mel Gibson vai mexer na parada, o alienígena tenta dar uma agarrada nele, ele corta o dedo do alienígena e vai embora. E depois ele descobre que quando todos os alienígenas aparentemente já tinham ido embora, ficou só esse alienígena otário pra trás aí. Foi lá na casa dele, e aí quase mata o filho dele com um gás venenoso lá, mas a criança Mata tem todo asma. mundo assistindo o filme. É, Porque pois é. todo mundo quase morre de medo, de susto. É.
E aí o alienígena quase mata o filho dele com gás tóxico, mas a criança tem asma, tá com o pulmãozinho travado, aparentemente. E aí eles descobrem que a fraqueza do alienígena, e talvez por isso eles tenham ido embora, é água. Água. Então, assim, os caras têm tecnologia para viajar entre planetas, realizar uma invasão espacial, mas eles não sabiam que o planeta que eles iam invadir era composto, coberto de 70% da superfície por uma substância letal para eles. É Esse é o porque eles nível de gastaram preparo. tempo montando as naves, né? É isso. E ninguém conseguiu fazer uma porra de um sensor de substância. Então, o clímax do filme é bastante fuem. Né? Os dois personagens principais adultos são um ex-pastor e jogador de beisebol. Nenhum deles tem nenhum instinto heróico em particular. O objetivo deles não é expulsar os alienígenas, não é enfrentar a invasão, não é Independence Day, não é nada dessa linha, não é Marte Ataca. Eles só querem sobreviver. E aí eles sobrevivem do jeito mais boqueta possível, que é jogando água no alienígena enquanto eles batem. Eles batem com o bastão de beisebol, não faz diferença, eles jogam água no alienígena, o alienígena morre. Então, assim, o clímax de baixa energia é um risco grande quando você está jogando com personagens não heróicos. E muitas vezes esse clímax de baixa energia pode ser entendido como um final anticlimático. A gente falou recentemente, acho que esse corte inclusive acabou de entrar, voltar para entrar, sobre como os finais anticlimáticos são ruins. A questão é, muitas vezes, o clímax de baixa energia é o esperado quando você está falando de personagens simplesmente sobrevivendo. A sobrevivência é um clímax de baixa energia. Se você não está destruindo uma ameaça, se você está apenas sobrevivendo a uma ameaça, isso tende a ser uma coisa de baixa energia. Pensa nos filmes de zumbi em que os personagens precisam sobreviver por um tempo arbitrário qualquer, até ser resgatado, por exemplo. Se o principal confronto acontece no meio da noite, e depois disso os caras descansam esperando o resgate, o clímax vai ser posterior, com as pessoas já se recuperando, quando nascer o dia. Põe. Então, toda a treta, todo o conflito, todo o grande momento de tensão fica para trás. Ele não é o final. Ou é o final do filme ou da história, mas ele não é o final daquele cenário. Então, assim, o risco é esse, de você ter um clímax de baixa energia. Mas, quando você está falando de personagens que não são naturalmente heróicos, isso faz muita diferença. O normal é isso. Esperar é isso. Isso daí não é uma coisa ruim, não, como o Marcelo falou. Não é uma coisa ruim. É porque quando você tem uma baixa capacidade dos personagens numa história, eles gastam mais energia no decorrer da história do que no clímax. Exemplo, vou falar do Superman de novo. Superman é invulnerável e tem todos os poderes. Ele não faz nada no início, faz quase nada no meio. Ele só vai fazer alguma coisa quando aparecer um inimigo igual a ele, que dá pau com ele, para ele fazer uma cena de luta épica e o filme acaba. Então eles têm nada de energia, vai subindo um pouco de energia, chega no clímax, pá, exagera, ali vai tudo que eles têm direito, eles colocam ali. Quando você vai fazer o filme dos Vingadores, eles estão ali, mas eles não estão agindo, eles estão só conversando, resolvendo problemas, espionagens, porque eles têm que pegar as pedras do passado e montar uma nova manopla. Mas a coisa cresce só quando o Thanos volta para a Terra e quer pegar a galera de novo. Porque todos ali têm muitos poderes. Então você tem que fazer um contraste de energia. Se você tem uma baixa energia, quando chega a hora deles agirem, todos são muito poderosos, eles vão agir de maneira intensa. E aí você vai ter um filme onde o clímax do filme pega 25 minutos seguidos assim de ação e tá todo mundo gritando no cinema, negros jogando cadeira, Marcelo sem camisa, girando lá e tal, porque é ali que precisa. Agora, quando você pega um filme onde o personagem ele tem pouca capacidade, tudo para ele é difícil, a grande parte da energia da história vai ser gasta durante o processo. Porque ele não consegue nada, então qualquer coisa que afete ele é perigoso, qualquer coisa que chegue perto dele assusta, qualquer coisa que atua sobre ele vai ser um conflito, pode desvirtuar ele do caminho. Então você passa o tempo inteiro num engajamento muito próximo. Quando o clímax chegar, ele não tem nada a oferecer tão grandioso que faça muita diferença ao que ele já ofereceu.
Então, qual que é a resolução emocional da história quando você tem esse clímax de baixa energia? É a solução do problema. É que quando você chega no ponto onde você culmina na última ação, você vai para a última resolução, e ela não tem uma curva muito acentuada de energia, que é por isso que a energia baixa, tá? Quando você não tem isso, o que você se satisfaz, o que o personagem se satisfaz, o jogador se satisfaz, é com a resolução definitiva do problema. Então não é que o clímax de baixa energia é um problema. Ele é mais difícil de você lidar. Porque a partir do momento em que você não tem muita energia para dar destaque para o ponto mais importante da virada da sua história, você tem que ter montado uma história muito boa no início e tem que estar com a resolução muito boa montada para que você consiga manter o engajamento e a emoção de quem está jogando ou de quem está assistindo. É esse o grande ponto. E aí é só você lembrar dos filmes onde a galera não tem tanta energia. Quando você pega, por exemplo, filme de terror principalmente, a gente tava falando aqui no chat, algum tava falando de terror, né? A Ana que falou. A pessoa é uma pessoa comum, cara. Ela tá só fugindo, pânico, ela tá fugindo do assassino, 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 fugindo do assassino. Quando chega no clímax, o assassino encurrala a pessoa. E qual que é o clímax? A vítima, a perseguida, consegue revidar dando um tiro nele. Pronto. Esse foi o clímax. Ou seja, ela não demonstrou nada acima, mas dá uma sensação de revolução. E aí vem os truquezinhos. Quem assistiu Zumbiland sabe. Você tem uma regra, cara, que é sempre atire 2 vezes. Porque quando você tem uma energia baixa de clímax, o vilão retorna para dar o último susto. Por quê? Porque você não tem um jumpscare, você não tem uma coisa marcante só por dar um tiro no monstro. Então ele volta para ele ter que tomar o segundo tiro, para surpreender mais uma vez. Então é só você ter cuidado e você tratar e trabalhar bem essa história aí. Eu tinha falado há um tempo atrás, há muito tempo atrás, e mais de uma vez, e no vídeo do Jornada do Herói fala, que é sobre a curva energética da história. A crescente chega no clímax, ela decresce para acabar. O que acontece nessas histórias é que a curva ela não vai ser acentuada, ela vai ser mais horizontal, e quando ela chegar no clímax, ela demora um pouco mais para baixar, que é a resolução do filme, que é o finalzinho do filme, que é quando as coisas se resolvem, que é a Sarah Connor no jipinho dela, olhando a tempestade chegando, fazendo o monólogo dela, aí você sabe assim, as coisas estão se acertando, mas ainda tem problemas. É do Alien, quando ela tá indo para a cápsula definitivamente para descansar e ela tá fazendo a mensagem, ou seja, ela tá trazendo aquela carga emocional para a última cena, que é a decréscimo de energia que é para acabar. Então você tem isso mais alongado. É só você ter cuidado. Se você já viu aqui no canal, as histórias de mistério, todas elas têm um clímax de baixa energia. Todas as histórias que eu narrei de mistério aqui no canal tem clímax de baixa energia. Porque você não tem como fazer um grande conflito épico com os personagens comuns. É um contador, um professor de história, um administrador, um dentista, um estudante de medicina. Então, é um recurso necessário. Assistir as narrativas aqui que você vai descobrir. É isso. Podemos seguir? Bora. Bora, porque o tema também vai disso, né? Que é o sabor amargo da vitória. Cara, se você tem personagens que eles são fracos por natureza, poucas capacidades, desafios muito desafiadores, baixa energia de clímax, quando ele vence a duras custas. Ele vence no quase empate ali. Então, normalmente, quando você tem personagens com essa capacidade reduzida, a vitória tem um gosto amargo. A vitória tem um custo muito grande. E é essa daí, acredito eu, uma das maiores responsáveis pela satisfação de ter conseguido superar o desafio da história.
Porque é muito melhor, pelo menos eu vejo assim, né? Eu imagino, eu acompanho, eu presenciei e testemunhei. É muito melhor o personagem ser o Ryan, do Resgate do Soldado Ryan, igual tá aí, do que ele ser o One Punch Man. Que ele chega lá, dá um soco e vai embora. Porque você não tem o sabor, você não tem o gosto, você não tem a evolução, você não tem o aprendizado. Você é vencer sem ser marcado, parece que foi em vão, parece que foi só o conseguimos, vamos festejar e bola pra frente. Então, se você tá aí fazendo a sua campanha sem esse heroísmo, sem níveis heróicos, e vai já tá planejando aí no seu clímax de baixa energia, já começa a pensar em que qualquer vitória difícil em um sistema não heróico, ela vem com um sabor amargo, porque ele teve que abrir mão de alguma coisa para conseguir. E como que isso acontece? Vai seguir nos filmes, meu amigo. Resgate do Soldado Ryan, quantidade de gente que morre, o Iluminado, o próprio Alien. Quantas pessoas, quantas coisas dão errado, quanto que a vitória custa para as pessoas. E a partir daí você já vai ter o arcabouço cultural suficiente para começar a planejar os seus passos aí das suas histórias. O que a gente já falou antes sobre o final agridoce, né? Sim. Final agridoce é isso. É o final que. E o final agridoce, eu diria que quando você está jogando com personagens não heróicos, ou quando você está narrando uma campanha para personagens não heróicos, isso é o mais normal. Né? Esses desafios que são colocados para que eles sejam, para que tenha esse momento heróico, por assim dizer, para que os personagens que não são heróis tenham um momento heróico, eles tendem a ter que ter um custo. Eles tendem a ter que ter um preço. Né? Isso, na verdade, acontece em qualquer momento. A jornada do herói tem a perda. Né? A jornada do herói envolve a perda do mentor. A jornada do herói envolve a morte e a ressurreição. A jornada do herói envolve a desconexão com a sua origem quando você volta com o Elixir. O herói, quando o herói volta, ele não é mais o mesmo. O Vermelho está falando ali no chat. Os hobbits com aquele desânimo após a vitória enquanto todos comemoram. Os hobbits, quando voltam pro condado, e aí o Sam é o único que olha e fala, não, tô de boas com essa volta. É isso que eu queria mesmo, queria voltar pra Mas minha ele vidinha. porque tava pegando a florzinha. Ele Queria, queria, mas só por isso. Ele volta porque senão eu tava feliz com a minha vidinha merda aqui e foi fora do padrão o negócio ali. O resto não, o resto volta e fala, não, eu não quero mais isso, agora eu quero viver entre os homens, agora eu sou alto, agora eu sou forte, agora eu quero uma vida de aventuras. Então, esse gosto amargo, o sabor amargo da vitória que o Vermelho está falando aí, ele não precisa ser só a perda, ele não precisa só ser a tragédia, né? Ele também pode ser essa desconexão com a realidade. E essa desconexão pode ser uma desconexão derivada do trauma, né? Que é o que acontece quando a gente joga mistério, por exemplo. Dificilmente seu personagem sobrevive sem um trauma, sem uma marca, sem uma cicatriz física e ou emocional. Mas ele também pode ser com uma sequela, vamos dizer assim, que seria originalmente positiva. Uma sequela que seria eu agora não sou, eu comecei não heróico, agora eu sou heróico. Eu acho que foi aqui no chat do YouTube, eu acho que foi o Carlos Metal ou o MacLeod, que falou que gosta do personagem que começa... Ah, não, foi o Sons of Skyrim, eu acho que falou. Que gosta do personagem que começa na merda e que vai crescendo. Foi lá na enquete, né? Ele começa um pé de pano, um vida torta, um lunático, e ao longo da história ele vai se revelando uma pessoa, vai se tornando alguém herói. Então, o personagem não heróico que no final se torna um herói, e a partir dali segue uma vida como herói, ele tem um sabor amargo da vitória. Ele deixa a vida anterior que ele tinha. E aí ele pode ser o Neo do Matrix,
que deixou uma vida bosta para ter uma vida como escolhido, ou ele pode ser só um cara que agora não consegue mais ignorar os problemas do mundo ao redor. E agora ele se vê impelido a ser o herói diante daquela situação. Ok. Então vamos lá, hein? Estamos falando então dos sistemas não heróicos, agora que a gente fez o xistezinho aí da surpresa. Vamos começar com esse aqui, ó. O D&D de baixo nível. Cara, você não precisa pegar um sistema alternativo, desconhecido, que 3 pessoas conhecem e você viu os caras numa estação de ônibus conversando sobre ele. Você não precisa ir longe, não. Você consegue fazer isso, você consegue fazer histórias assim, praticamente com quaisquer sistemas. Você não tem segredo. E uma prova disso é o D&D. Você pode fazer aventuras de D&D de baixo nível. Você pode fazer situações e tramas que não é só você vai na caverna, mata 2 bichos, sobe de nível. Você pode fazer. Você pode fazer esse planejamento. Você pode ter uma profundidade maior. E isso funciona da seguinte maneira. Primeiro, você vai pensar numa trama, você vai pensar nos personagens do baixo nível e um problema cotidiano para ser resolvido, a ponto deles terem que usar suas capacidades, todos os seus recursos, não para machucar, matar ou capturar criaturas, mas para resolver problemas, para proteger pessoas, para fazer com que o rumo da sociedade, por exemplo, ou a defesa a ordem de uma região seja mantida. E aí você traz a escala de poder lá pro chão. Que quando você tá jogando D&D mesmo, você vai lá, monta seu personagem de nível 1, aí você faz uma briga na taverna, mata 2 kobolds, enfrenta um lobo, passou de nível. Agora, quando a sua aventura ela trata de convívio, ela trata de interação, e ela trata de resolver os problemas menores, mas que trazem mais consequências, você acaba dando essa profundidade, dando a baixada na dificuldade, na energia. E aí você começa a explorar todos os fatores que a gente falou aqui. Tá? Então não é só baixar o nível da aventura. É você também fazer com que o contexto seja adequado àquela dificuldade deles, né? Aquela capacidade deles, dos jogadores. É mais ou menos assim. Vamos fazer uma campanha de exploração na floresta, tá? E qual que é a ideia? A ideia é o grupo de crianças se perdeu. Você não precisa colocar monstros. Você pode colocar, inclusive, uma batalha ou duas, ou com criaturas bem menos poderosas, ou situações de resgate, visando exatamente a interação dos personagens ao invés do rolamento de dados. Eu tô meio prolixo aqui, mas é porque eu tô tentando dar um exemplo sem envolver combate no D&D. Porque o D&D é muito voltado para isso. Então, para você fazer muito storytelling no D&D, os jogadores eles podem ficar um pouco... talvez um pouco dispersos, porque normalmente eles gostam de matar bicho e ganhar XP. Mas é possível fazer, tá? É um exemplo bom. Sem precisar inventar nada no sistema e nem fazer nenhum tipo de alteração. É só ter cuidado com os desafios. No mais, faça o planejamento de acordo com o que a gente falou aqui, das dificuldades do nível baixo, ou faça uma campanha urbana, coloquem problemas cotidianos para eles resolverem, coisas que eles tenham que pensar, coisas que eles tenham que interagir, e vai plantação comprometida que eu vi ali. Esse tipo de coisa mesmo. São problemas que você tem que fazer um acompanhamento mais do que vencer um desafio. E você vai ver que às vezes a emoção, a superação, o engajamento vai vir exatamente do processo de resolver o problema e não da batalha em si.
A gente jogou aqui no canal, o Luiz narrou o Condado de Krahenstein. É. E o Condado de Krahenstein era uma aventura de terror, pensada para ser de terror, e foi um terror, né? E os personagens, e era uma aventura de D&D. E aí eu lembro que eu joguei com um personagem que era um clérigo de primeiro nível, né? Ele tinha uma história, ele tinha recém começado os estudos como clérigo lá no monastério, enfim, tal. E aí ele era um cara que tinha recém sido introduzido no contexto ali do clericato. E quando você é um personagem de primeiro nível, você é muito marginalmente diferente de um ser humano normal, né? Eu tinha, tipo, 2 magias de primeiro nível e uns milagres lá, uns truquezinhos. E, cara, eu vou te falar, é, é muito difícil você considerar o que estava acontecendo ali como heróico. Tá? Não era, não. Era um cagaço. Eu tava jogando como se meu personagem não fosse herói. Como se meu personagem não fosse alguém com habilidades especiais além das habilidades de um ser humano normal. Porque, de fato, no primeiro nível não é. No primeiro nível, você, ainda mais no D&D atual, né? O terceira edição eu acho que ainda era mais. Você ainda era mais poderoso no primeiro nível. O quinta edição não. O quinta edição você começa a pegar as subclasses. O clérigo, pelo menos, ainda já tinha o domínio, mas assim, você começa a pegar as subclasses no terceiro nível, normalmente. Então, no primeiro e no segundo nível você não é ninguém. Porque não é um sistema pensado para ser one shot. Né? É um sistema pensado para você jogar uma campanha de evolução de personagem. Então, o D&D de baixo nível, eu vou te falar, você joga com personagens não heróicos. Você está jogando com um personagem que é muito marginalmente acima de um ser humano normal. E isso faz com que você... Algumas das escolhas que eu fiz como personagem não foram as escolhas que normalmente você faz no D&D, sabe? Não, algumas fugas, alguns combates evitados, especialmente combate, alguns combates evitados, algumas situações. E isso foi uma coisa que foi interessante. O primeiro combate, eu, com o meu vício de D&D, fui seco falando, beleza, vamos moer aqui. E aí, obviamente, não funcionou, obviamente começou a dar errado, a gente sobreviveu por um nada, ele sobreviveu por muito pouco, já tive que gastar magia de cura ali. Cara, dali em diante a gente passou, eu passei a jogar com cagaço, de falar, velho, qualquer combate aqui agora pode ser que eu morra e eu não vou ter recurso para me resolver, não. E aí as minhas decisões passaram a ser pautadas como seriam as decisões tomadas numa aventura de personagem não heróico. Exatamente. Então, assim, só para concluir, é muito mais da forma de abordagem, tá? Do que um critério, um padrão em si. E agora eu tava tentando lembrar durante tudo que eu falei de uma coisa que eu lembrei agora. Inclusive, dá para você fazer campanhas e aventuras e fazer situações não heróicas com personagens em níveis heróicos, tá? Quando você tem mesmo personagens poderosos e você faz o contexto da situação deles, da aventura, do arco, do ato, da narrativa. Ele baixar para condições comuns, onde o poder não faz diferença, isso também é possível no D&D, tá bom? E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso onde o valor de ataque do cara, o valor do dano dele, não faz diferença. Onde a quantidade de pontos de vida que ele tem, a quantidade de magias diárias que ele tem, não influenciam no resultado. É quando você começa a tratar de interpretação. Tem uma cena de uma HQ do Superman que é uma das coisas assim primorosas, todo mundo só elogia, que é quando a menina tá lá no prédio para pular e o Superman aparece e bate um papo com ela. Aquilo lá ele não tá usando poder. Aquilo lá não importa que ele é invulnerável. Não importa que ele pode laçar uma corrente no planeta, num monte de planeta e puxar. Não importa. Porque ali você está fazendo simplesmente uma campanha onde o que importa é um desafio muito diferente de você descer o sarrafo no Dark Side.
que é você encorajar uma pessoa a ponto de tirar esses pensamentos autodestrutivos dela, por exemplo. Então você vê que a diferença, aí você fala assim, mas isso é alta energia. Não, não é. Nós estamos falando exatamente disso. E ele não está sendo ali um personagem heróico. Ele é um herói, mas ele não está usando suas capacidades heróicas para isso. Ele está usando ali a sua capacidade de descer do status divino que ele tem, se igualar com ela e resolver um problema mundano ali. Era esse o exemplo que eu tava procurando. Essa história é muito boa. É do All Stars, eu acho. Acho que é. Tanto é que eles já tentaram, já ensaiaram adaptar isso aí várias vezes e nunca botaram pra frente. Não, All Stars é bom pra caralho. Essa aí, Superman All Stars é foda. Essa história é boa. Vê se tem na Amazon, hein? Vou olhar. Vamos seguir pro próximo e eu já olho, então. Porque o próximo, que será que é? Marcelo vai falar do quê? O que será que o Marcelo vai falar? Kids on Bikes. Quem vê assim, acho que eu tô ganhando alguma coisa. Acabou de sair o Kids in Masks, que é a expansão lá, o spin-off do sistema para super-heróis adolescentes. E Kids in Capes, na verdade. Kids in Masks foi a versão homebrew que eu fiz. Narrei aqui, inclusive, se você quiser ver como é que foi legal. Tá no canal disponível. Chama Peso da Pena. E, cara, o Kids on Bikes tem uma característica, eu falei longamente sobre ele, então, se você quiser ver todas as outras vezes em que eu falei de Kids on Bikes, você pode ver no Papo de Mestre sobre Stranger Things, você pode ver no Papo de Mestre sobre, sei lá, deve ter uns 5, 6 cortes que eu falo de Kids on Bikes. Mas é um sistema deliberadamente pensado para personagens que são pessoas normais em situação de perigo, né? Mais do que isso. Ele é um sistema que como ele é derivado da lógica Stranger Things, Goonies, etc., ele é pensado para crianças e adolescentes, para você jogar com personagens crianças e adolescentes. Claro, se quiser jogar com adultos, pode. Mas ele é originalmente pensado para isso. O que normalmente coloca mais em situação de salvo e protegido do que de salvador e protetor, né? Então, o que o sistema propõe? Aí é a parte em que isso é uma coisa meio que de cenário, não é mecanicamente obrigatório. O que ele propõe é que essas pessoas normais, essas crianças, esses adolescentes, tenham um comportamento atipicamente heróico, né? Eles fogem exatamente daquilo que eu falei mais cedo. Eles agem como se eles fossem imortais, né? Pensa na principal inspiração, que é Stranger Things. Quando começa a história, os protagonistas são pré-adolescentes, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e que, de repente, diante de uma situação de ver um fucking Demogorgon, eles pensam, e se a gente usasse estilingue para lidar com essa criatura que está matando soldados armados? Este é um comportamento heróico. Este é um comportamento heróico dentro do contexto de RPG, galera. Não estou falando no mundo real, não tenho ideias heróicas em situações atípicas. O instinto de sobrevivência importa. Mas esse, dentro de narrativa, é um comportamento atípico e heróico diante da adversidade. Qual que seria o normal? Fazer o que o resto do pessoal da cidade faz em todas as histórias, o que os NPCs fazem na maior parte do tempo. Seguir as vidinhas deles evitando riscos. Ninguém tem ideia de invadir laboratório, ninguém tem ideia de invadir base militar. Quando a criatura perigosa aparece, as pessoas fogem ao invés de correr para cima dela. Entendeu? É outro nível, é outro patamar. Então, o sistema ele estimula esse comportamento heróico. Mas, o que eu trouxe ele aqui? Mecanicamente, não é necessário que os personagens ajam assim. Você pode fazer uma aventura, os atributos do seu personagem vão refletir exclusivamente a formação dele e a capacidade dele, mas é completamente normal e funcional você pensar em personagens tentando lidar com situações limítrofes com diferentes graus de pânico, por exemplo. Você pode fazer com que o seu personagem no Kids on Bikes, na verdade, não tenha esse instinto heróico de nossa, que estranho este barulho, você está fazendo uma aventura sobrenatural e não ficção científica. Que estranho este barulho no porão, esse grito, parece um grito de Banshee, eu vou descer para ver. Tá tudo bem você falar, eu vou sair daqui, cara. Então é para mim, muito obrigado, toma a chave. Eu não queria estar aqui desde o começo, gente, fica à vontade aqui, foi ótima ideia, eu e os meus colegas de colégio vimos para essa casa abandonada onde uma família inteira foi morta há 20 anos,
mas eu tô achando que eu vou dormir em casa agora, obrigado, foi um prazer. E ir embora. E aí você, como narrador, vai falar, então, talvez, infelizmente, a porta já esteja trancada e você não consiga abrir, e agora vocês têm que lidar com isso. Agora vocês serão forçados a serem heróis. Tem um filme O da MH década de falou ali 70, tem um filme da década de 70 chamado assim, ó, Pague para entrar, reze para sair. esse para sair, grande clássico. Você falou que o Então, MH falou alguma coisa? o MH falou ali no chat sobre o golpe fatal talvez matar também. É isso. O Kids on Bikes tem isso, tá? O Kids on Bikes, mesmo com o seu personagem sendo heróico ou não, é uma falha adequada na rolagem de dados é morte. Morte direta, morte instantânea. Pode não ter uma morte direta no sentido de, tipo, morreu, acabou. Seu personagem pode ficar lá, tipo, agonizando, na esperança de que alguém tire uma belíssima rolagem para salvar ele na última hora. Pode acontecer. Mas também pode acontecer de o seu personagem só morrer e seguir pro outro plano, e aí, parabéns, faça outro personagem pro próximo one shot. Kids on Bikes é aquele sisteminha aí que já tá. Só. Cadê Kids on Bikes? Patrocina nós, porque o Marcelo só fala dele. Vou ter que acabar jogando ele. Te falar, porque eu tô realmente muito ocupado e o tempo que eu tô podendo dedicar ao RPG, eu tô dedicando a Corte do Fim do Mundo, porque eu tô com vontade de jogar ou narrar de novo, velho. Kids on Bikes foi muito legal. Eu narrei 2 aventuras, narrei A Boat Out of the Blue, que foi um Kids on Bikes padrão, e narrei O Peso da Pena, que foi um Kids in Masks, e agora saiu Kids in Capes, então poderia narrar com o sistema, e ficou bem interessante. Eu tava conversando com o Mancini, que joga Corte do Fim do Mundo, e o Kids in Capes, que é o de super-heróis adolescentes, ficou bem interessante a forma como eles adaptaram o sistema. Ficou bacaninha para um RPG de supers adolescentes. É interessante. E ele tem mecânicas que ele é safado. O cara que fez é safado. Porque ele tem uma faixa etária e ele foi pescar a galerinha específica, né? Ele foi pescar a galerinha que curte aí os bagulhos estranhos, mas não é porque curte bagulhos estranhos. É porque ele curte Goonies, Conta Comigo, A Casa do Espanto, como é que é o nome do filme, cara? Aventura Garotos Espacial, Perdidos. Garotos Perdidos. Ou seja, é um carinha safado. E isso daí realmente tem um apelo muito grande, principalmente aí na pessoal que tem um pouco mais de idade aí, que pegou esses clássicos de literatura e dos filmes. Podemos seguir, Marcelo? Bora. Porque agora, outros sistemas. Vamos só dar uma conversada rápida aqui, Marcelo, sobre outros sistemas que é possível fazer esse tipo de campanha, de aventura. Não precisa até aprofundar muito, não. Só falar por alto, tipo, tá ali, ó, o Rastro de Cthulhu. Rastro de Cthulhu a gente já falou algumas vezes aqui no canal. É para quem gosta de Lovecraft, é para quem gosta de terror espacial, né, esse terror cósmico. Os personagens são profissionais, não são heróicos, não têm superpoderes. E eles estão lá para fazer uma investigação sobre mistérios, sobre mitos ancestrais, que de alguma maneira entram aí no caminho dos personagens. Então ele é uma mecânica boa, uma mecânica, até uma matemáticazinha lá meio complicadinha, mas depois que você faz a ficha ele roda, não tem problema nenhum. E ele é bem legal, dá para rodar one shot, dá para rodar campanha, dá para rodar histórias médias, só que você não vai ter aquela de eu me tornei épico, porque Cthulhu ou você morre ou fica louco. A Ana lembrou aí do Você Acorda num Lugar Estranho, que é basicamente isso, o plot é literalmente não ser um herói. E vocês jogaram, eu acho que jogaram aqui no canal, não jogaram? O Baal narrou, acho que chama Noites de... um nome específico, agora eu não vou lembrar. Que foi uma campanha de Você Acorda num Lugar Estranho, se não me engano. Rastro de Cthulhu, eu estava comentando no chat com o MH, como o Rastro de Cthulhu, inclusive, teve que se adaptar. Ele teve que se adaptar comparado ao chamado de Cthulhu,
Pra galera que não concebe a ideia de que Lovecraft não é supers, né? Tem uma galera que não entende isso. Tem uma galera que lê Lovecraft e não entende que você não tá em pé de igualdade com os deuses Você não tem ancestrais, nem nem com as chance, criaturas né? do espaço. E a galera não entende isso. E aí o Raço de Cthulhu vai criar dois modelos de jogo diferentes. Ele vai criar o Pulp e ele vai criar o Cult. O Cult é o padrão. O Cult é você é uma pessoa normal, você pode ter toda a sua formação lá na Universidade de Arkham, no Miskatonic University, você pode ter todo um treinamento X, não sei o que, você pode ter todas as características. Você continua não sendo páreo para o que quer que você vai encontrar na sua aventura. O Pulp não. O Pulp não dá para matar amigo com um tiro de escopeta. É só dar 2 ou 3 tiros de escopeta antes dele te torar no meio com a garra. Então, dá para explodir Cthulhu, entendeu? E aí é uma galera que não lida. Mas o Raço de Cthulhu no modelo Cult é um bom exemplo de como você jogar com personagens que, na verdade, não são heróicos. Aí a questão é só o comportamento. Porque normalmente é a galera do eu sou um estudioso do oculto. É o cara das Montanhas da Loucura que chega lá na parada, vê um portão que vai para o subsolo cheio de símbolos estranhos, geometria não euclidiana, desenhos de criaturas bizarras, e ao invés de falar, beleza, galera, eu tô voltando pro avião para ir embora, ele, não, vou descer aqui para ver o que tem lá embaixo. Esse cara é herói. Esse cara não é um não herói, não. É, O Mothership eu não tô lembrando qual que é, não. cara, isso aí na verdade eu nem coloquei como exemplo. Isso aí foi o gerador de imagens que na verdade fez. Eu meio que me surpreendi quando colocou o Delta Green, né? Delta Green a gente já falou aqui também, uma vez, eu acho, nós falamos. Que ele é um Você RPG de falou, terror também, né? Uhum. Ele é um RPG de terror e que ele traz muito dessa realidade. Eu vejo muito canal falando dele. Teve um pessoal que fez campanha longa dele, não foi? Eu acho que sim. Qual que era o canal? Eu não lembro qual que era o canal. Era não sei o que Arcanos. Como é que era? Ideias Arcanas? Ideias Arcanas. Acho que foi do Ideias Arcanas. Vou até ver aqui, ó. Que é pra não. Que é pra não falar errado. Ideias Arcanas. Ideias Arcanas. Vamos ver se é isso. É esse mesmo, Ideias Arcanas. Então, assim, ele tem uns vídeos bons lá e pelo que eu vejo, ele tem muito essa pegada também do comum versus extraordinário. Outro que eu fiquei ali curioso, e que esse eu não conheço, nem de ver, nem de falar, nunca vi, e eu sempre vejo a capa do livro linda, artes maravilhosas, é o Tales of the Loop, from the Loop. Tales from the Loop. O Tales from the Loop, quem mexeu com ele uma época foi o Baal. Ele é um Kids on Bikes mais complexo. Ele é uma mistura os cenários dele são uma mistura de Fringe com Twilight Zone. Ele tem uma coisa esse loop, Tales from the Loop é uma parada tipo ciência criando realidades paralelas e tal. Ele é bastante interessante. E ele funciona bem nessa linha que a gente está falando de não heróicos mesmo. Tem aqui né, só em inglês, hein? Na Amazon. Eu não saiu Tales from the Loop em português, não? Eu acho que sim, viu? Porque eu vi aqui na Paladins, em Goiânia. Saiu, Contos do Loop, da Galápagos. Então ele é uma. Tá me permegagia aqui. O Red Sherlock é uma boa fonte de plot para mistério. Cara, temos um problema com Sherlock e com Agatha Christie, tá? Vocês que gostam aí de mistério, vocês que gostam aí de suspense e investigação, quando você pega um livro da Agatha Christie e do Xerox, principalmente do Xerox, ele tira as coisas meio do nada, tá? Então ele tá lá o mistério, aquele negócio, aquela mirabolância louca dele, e ele tentando escapar, pegar, investigar e tal. Para resolver, ele pega todas as pistas que tem lá, distorce elas para te enganar,
e tira umas duas coisas que você não sabia, que ele não falou na história, e usa como uma grande resolução, tá? Mas, para você ter ideia, sim. Para você ter ideia, sim. Eu gosto muito do Cão dos Baskerville. Gosto bastante. Estudo em Vermelho. É dele, né? Então não estou enganado. Porque Estudo tem em Vermelho é a primeira, salvo engano, é a primeira história em que o Sherlock aparece. É porque tem uma outra que eu não sei o que lá verde, mas eu confundi, viajei aqui, porque eu acho que esse aí é do Neil Gaiman. Gaiman, isso. Aí, então eu falei É certo. um estudo em Esmeralda, que ele faz no Inspirado, que é Lovecraftiano. Porque aí eu confundo os dois, aí eu falo que um é do outro, mas é o em vermelho mesmo. E quando você pega essas histórias, eles te dão pontos muito bons para você usar para mistério, tá? Mas aí você não pode seguir a mesma ordem. Outro cara que é bacana, ó, cadê Marcelo, o arcabouço aí, ó, pode botar o áudio. É um cara chamado Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, ele fazia igual... Arcabouço cultural. Ele fazia igual o Lovecraft, tá? Ele escrevia nos jornais e os contos dele são bem diferentes, porque enquanto o Lovecraft era tudo truncado, e aí ele escrevia 12, 15, 20, 70 continuidades no jornal, porque era um por semana, um por dia. Então você via só os pedacinhos. Então você pega lá nas Montanhas da Loucura. Aí a quantidade de vezes que ele fica repetindo a mesma coisa, porque o cara leu isso aqui 4 dias atrás, aí ele tem que ler de novo, então ele fica repetindo. O Ambrose Bierce não, ele fazia isso numa tirada só. Então ele conseguia fazer um conto inteiro ali que é cinematográfico. É como se ele estivesse falando o que está passando no filme, sabe? Ele vai descrevendo e é muito bom. E ele tem coisas ali de inspiração que eu acho muito melhor do que o Xerox, por exemplo. Ele tem contos ali que são mirabolantes e curtinhos, muito legais para histórias de suspense e terror. Bom, falando de mistério, né? Pode falar, Marcelo. O Ambrose Bierce é quem cria o nome da cidade de Carcosa, que depois vai aparecer no Rei em Amarelo, e que depois é mencionado no True Detective, em homenagem a todo o cenário Lovecraftiano. O Ambrose Bierce influencia muito nesse período. E ele tem uma história tão esquisita que o que eu li da biografia dele é que quando ele já estava idoso, ele sempre ficava na varanda da casa dele, é uma casa afastada da cidade, assim, quase zona rural, sabe? Ele ficava na varanda. Um dia ele levantou e foi embora. Nunca mais foi visto. É bom pra mística dos livros. Deve ter vendido horrores depois disso. Ele deve ter se perdido, porque ele já estava idoso. Eu sou muito fã de mistério, né? Eu li... Nessa altura eu já devo ter lido uns 70 livros da Agatha Christie. É muito livro. Pra mais. Se eu li uns 6... É porque eu li todos os livros do Hercule Poirot. E eu acho que só do Hercule Poirot são 48, se não me engano. E aí mais os outros livros que eu li que não são. Então, eu devo ter lido uns 60, 65. Porque eu gosto muito do personagem de Hercule Poirot. Poirot é melhor que Xerox. E é justamente pelo que o Vermelho falou, né? Acontece, a Agatha Christie às vezes cai nessa mesma esparrela do Conan Doyle, de a decisão do personagem, a descoberta do personagem é baseada em informações que ele tira do cu. Elas não estavam disponíveis na história para mim, como leitor. Em nenhum momento nada daquilo é mencionado. Aí do nada ele fala assim, não, eu recebi uma carta aqui, eu não tinha nem contado essa carta, eu recebi uma carta aqui de Londres com os resultados do exame que dizem que foi veneno. Eu falei, porra, mas aí, irmão, aí se foda eu também, né? Porque a grande graça da história de mistério quando você tá lendo é você tentar descobrir o que tá acontecendo junto com o personagem. E no final, se você consegue ou não consegue, e você olha e fala, a melhor história para mim é quando eu não consigo, e aí o personagem consegue, e aí eu falo, não, e fez sentido. Porra, foda. Muito bem. Entendeu? Quando eu consigo, eu acho meio merda, porque a história não foi escrita suficientemente bem, porque até eu, que sou um animal, consegui. E quando a história é resolvida com uma solução tirada do nada, eu também não gosto. Então, eu acho que a Agatha Christie faz isso menos do que o Conan Doyle.
o Sherlock é mestre em tirar informação do nada. É assim, não, porque tinha uma história que o cara é morto, o cara é encontrado morto, estrangulado dentro do quarto. Porta fechada, não sei o que e tudo mais. E aí tem uma lista das coisas que estavam dentro do quarto, aí fala assim, tem um negócio, tem um cachecol vermelho e branco, uma coisa assim. E aí, beleza, tem esse cachecol vermelho e branco junto com uma lista de outras coisas no quarto. E aí, no final da história, ele fala, o Sherlock descobre que o cara foi, na verdade, morto por uma cobra treinada por um especialista, e a cobra, ela parece um cachecol. Então, os caras acharam que era um cachecol, mas era uma cobra que tinha entrado, estrangulado o cara e ficado lá. Porque aí, depois, o cachecol não estava lá. Então, assim, tirou do cu. Então, Conan Doyle, ele abraça muito a ideia da genialidade do Sherlock para ele não, o Sherlock não se dá o trabalho de explicar nada para você. O Poirot não. O Poirot, no final, ele explica, e aí você vai lembrando a história e falando, não, beleza. Os elementos que ele está mencionando aqui existiam ao longo da história e eu que não notei. Tá aqui, ó. Visões da Noite. Ambrose Bierce. É uma coletânea de contos? É, uma coletânea de contos sarcásticos. Ele era da editora Record, quando eu tinha o blog, o Guardião do Templo. Eu tinha uma parceria com a editora Record, a gente sorteava livro adoidado lá. E eu ganhei esse aqui pra sortear, só que dessa vez eu peguei um deles pra mim, porque, caramba, cara, que livro bom, cara. Que livro bom. Vou até ver aqui se tem na Amazon. Porque aí já... O Tales of the Loop eu vi que em português da Galápagos está indisponível na Amazon. Não sei se no site da Galápagos tenha disponível. Talvez esteja fora de... já tenha esgotado. Aqui, ó. Na Amazon tem Ambrose Bierce, vários contos. Depois eu vou ver se tem esse Visões da Noite aqui. E deixo o link lá na descrição do vídeo. E a gente falou de mistério, né? Mistério é outro, que ele basicamente se apoia no contexto de você ser uma pessoa comum diante de uma situação impossível, né? Uma situação over, muito acima do que você pode, o que você está acostumado a resolver. O plot nada heróico. E eu trouxe uma imagem aí que é para entregar a idade. Uau! Gente, eu quero dizer que eu não cheguei a ver isso aí na TV, não, hein? Viu sim. Vi não. Viu sim, porque passa na TV até hoje. Para quem não sabe, isso daí era uma série que tinha na Rede Globo, onde tinha dois sujeitos que eram, acho que eles eram dublês, eles eram surfistas, os caras são atleta de praia, sabe? E eles montam com a namorada deles, sim, os dois namoravam a mesma mulher. Eles montam com a namorada deles uma empresa chamada Armação Ilimitada, onde eles recebiam grana para resolver problemas. Então, era década de 80, sem limites, uma comédia à base de gritaria e coisas absurdas, bem legalzinho de assistir. Mas eles eram caras assim, comuns. A única coisa que eles sabiam era surfar, andar de bicicleta e de moto, tipo isso assim. E para começar o primeiro plot então da noite, Paranaíba Shopping. Parei de te ouvir, Vermelho. Não estava ouvindo, agora que eu vi que Você tá me ouvindo agora? Fechando e abrindo o texto. Não, eu tô te ouvindo porque na transmissão. Aí o seu Discord que coisou? Da outra vez foi a mesma coisa, eu tive que fechar o Discord e abrir de novo. Bora lá então, tenta aí. Vou abrir de novo aqui para ver se resolve, pera aí. Olha só, hein? Isso é coisa ao vivo. Ao vivo é isso, cara. Isso. Ao vivo é isso. É assim que funciona. Ó, Marcelo voltou. Deu certo. Beleza. Então, ó, de novo, hein? Primeiro plot, Paranaíba Shopping.
Paranaíba Shop. Essa é uma aventura típica de sobrevivência de zumbis, para surpresa de ninguém, que vai acontecer dentro do famoso modelo de sobreviventes no shopping, inspirado nele mesmo. Romero. Romero. Exatamente. Nesse caso, a gente está falando do fictício Paranaíba Shopping em Goiânia, né? Que vai ser um shoppingzinho pequeno, algo entre uma galeria e um grande shopping, né? Ele vai ter a estrutura padrão de lojas, praça de alimentação, essas coisas. Mas a ideia é você jogar com os personagens e eles estejam no shopping perto do fechamento, ou seja, já é mais esvaziado quando acontece o outbreak zumbi ali. Eu sugeriria fazer a aventura na linha anos 80. Anos 80 eu acho que pode ser uma boa. Que faz sentido, inclusive, você ter um shopping pequeno, né? Não ser uma coisa muito grande. Goiânia realmente não tinha shoppings grandes. E qual que é a ideia? Que quando tem um outbreak, a maioria das pessoas no shopping, né, os clientes lojistas e etc., eles vão morrer nos primeiros momentos ali, naquela primeira hora do outbreak, quando as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, e aí começam a barricar a entrada, e começam a fechar os acessos, aquela coisa toda, de modo que, em algum momento, quando a coisa se estabilizar, só vão sobrar lá os personagens e um ou outro NPC. E aí os personagens precisam sobreviver no mínimo até o dia seguinte, quando talvez eles tenham mais informações sobre o que está acontecendo. Então é legal você fazer isso ali nos anos 80. Se você quiser fazer isso atual, você pode fazer com que o apocalipse zumbi, galera. As antenas de celular caíram, seu celular não funciona, não tem internet, não tem telefone. Pronto, isso aí já é uma explicação. Se você quiser fazer nos anos 80 para isso ser uma coisa natural e ninguém ter celular, também resolve do mesmo jeito. E aí um poste que derrubasse ali, caía toda a fiação de telefone do shopping, no telefone fixo também não funciona mais. Qual que é o plot twist aqui? Qual que é a grande questão? Os personagens não podem ser de nenhuma profissão daquelas que podem proporcionar algum tipo de habilidade que estimule o heroísmo. Então, ninguém pode jogar com segurança, policial, bombeiro, médico, enfermeiro, brigadista. Nada de, meu personagem é fazendeiro, caçador nas horas vagas e ele estava com a arma dele no carro. Não. Você vai jogar com aventura moderna, vai jogar com web designer, vai jogar com personagem economista, personagem contador, professor de ensino fundamental. Economista é bom. Vai jogar com um cara que pode ajudar ali, às vezes ele tem habilidades nas situações sociais ali, lidar com os demais sobreviventes, psicólogo, mas que nada que estimule uma ideia de, vamos para cima dos zumbis aqui, vamos matar uns 4 ou 5, chegar no blindado que está abandonado ali pelo exército na porta. Não, vocês estão em Goiânia, não tem blindado, não tem nem caminhonete da polícia do lado de fora, só tem zumbi. Entendeu? É isso aí. A MHG fala, é só chapeiro, frentista. É a galera que não tem uma habilidade que seja imediatamente visível como algo heróico ou algo que estimule o heroísmo. Não é isso. É para lidar com os personagens mais não heróicos possíveis. E aí você vai interpretar isso de uma maneira em que como é que eles fariam para sobreviver nesse contexto. Tava achando que era a pausa dramática. Não, é só isso. Cara, vai assistir Madrugada dos Mortos. Ou é a Noite dos Mortos-Vivos? Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Não, Madrugada dos Mortos. Noite dos Mortos-Vivos é o da casa. É o primeiro, é o original. Isso. Vai assistir Madrugada dos Mortos. Pode ser a primeira versão, pode ser a segunda versão, pode ser a terceira versão. Não tem problema. Todos eles vão ter coisas muito boas e uma coisinha ruim. Todos eles. Mas tira e queda, cara. Para fazer o filme de zumbi definitivo para shopping é aquele lá. Na versão da década de 70, ela chega a um ponto dela ser cômica. Chega ao ponto dela ser cômica em determinados momentos. Porque a vida com zumbi fica tão monótona, né? Que sempre tem zumbi lá que ela faz parte do cotidiano já. A versão dos anos 2000 ela é bem legal porque ela tem alguns elementos impactantes, ela dá uma emoção a mais.
Só que, cara, eu sou fã de zumbi. Todo filme de zumbi tem pelo menos 50% de chance de ser um bom filme, mesmo ele sendo ruim. E ele representa diversas coisas e dá para você usar em vários contextos, né? O Romero colocava sobre a questão do cotidiano, você é escravo do cotidiano, você é uma mente vazia. No caso do shopping é o consumismo, né? As pessoas morreram e para onde elas foram? Foram para o shopping, porque é o que elas tinham na mente delas de mais importante. É a mortalidade, é o abandono, é a morte chegando. Então, os zumbis têm vários tipos de simbologia que você pode usar e explorar, e é o que você vai precisar para campanhas de baixo nível. Campanha de nível alto, você simplesmente aniquila zumbi. Zumbi, qualquer herói arrebenta eles. Tirando o Groot lá, que é da DC, e mesmo assim a maioria dos heróis consegue vencer facilmente, você não vai ter desafio importante. Agora, para uma pessoa comum ou para uma pessoa de baixo nível, o zumbi não sente dor, o zumbi não para. Ele é mais devagar que você, mas ele vai te alcançar porque ele não dorme, ele não descansa, ele não tem empatia, ele só tem fome. A única coisa que ele vai fazer é, onde ele vê movimento e escuta um ser vivo, ele vai lá para aniquilar. Então é uma ótima ferramenta, principalmente se você tiver certos dons para fazer sustinhos. Não é gritar na mesa não, tá? Não faça isso. Mas é você surpreender na forma de narrar. Colocar situações não inesperadas, né, para os seus jogadores. Eu aconselho, ainda farei uma história de zumbi boa, né, porque eu nunca usei zumbi propriamente dito como tema central de história, mas hei de fazer. O zumbi, o caos de zumbi, o shopping é um clássico. Madrugada dos Mortos, os dois são muito bons. Muito bons. Esse é um dos casos raros. O de 2004 eu gosto bastante, consideravelmente. E tinha tudo pra ser ruim, né? Tem sequência lá que eu não gosto de jeito nenhum, mesmo assim não estraga o filme. Não, funciona. E eu acho muito doido quando eu lembro que um dos personagens do Madrugada dos Mortos é o cara que faz o Phil do Modern Family. É verdade. Que ele é o riquinho chato, né? É, o vendedorzinho lá, o nerd de eletrônicos. Podemos seguir? Podemos. Beleza. A Noite dos Envelopes. Cara, isso aqui é para fazer uma história de investigação e perseguição, tá? Qual que é a ideia? A ideia é ou você usa D&D para fazer um interlúdio, tá? Para fazer uma época da história aí que eles estão entre aventuras. Se você estiver usando sistema diferente, storyteller, tem que ser humano, tá? Se você estiver usando outros sistemas aí para baixo nível. E isso aí tem que fazer parte de um processo. Quem gosta de filme de Hitchcock sabe. Alfred Hitchcock é um diretor que revolucionou o cinema em várias coisas. Jeito de filmar, jeito de dirigir, jeito de contar histórias. Mas ele tinha uma característica muito interessante, e é uma característica muito boa de você usar se você mestra, que é o seguinte: você tem uma história. E essa história ela está se desenvolvendo, você querendo ou não. Ela está seguindo. Só que os personagens que vão entrar nessa história, eles estão girando em histórias paralelas aqui, ó. Eles estão girando ali. Tem uma coisa acontecendo, só que eles estão vivendo outra coisa. Então, se você for assistir Os Pássaros, a mulher vai lá pra ilha, vai dar aula na escola e ela gosta do cara e fica com o menino lá conversando com ele, ajudando na casa, com a família, e aí tem uma cena lá, cria-se um romance, aí tem uns gueros lá e pá, só que ali tem uma cena, tem um passarinho lá no fundo, aí tem outra cena que tem dois. Aí passa uns 20 minutos, meu amigo, a mulher tá andando na rua, aí lá no parquinho das crianças do colégio, tá forrado de pássaro. Aí quando a história tá assim, você já tá naquela de, será que ela vai ficar com o cara? Será que ele vai se declarar pra ela? Os pássaros atacam. E você não vai falar assim, poxa, eu não percebi isso. Não, porque ele tá falando dos pássaros desde o início. Acontece que o foco da história era outro.
Se você vai assistir. Me fugiu o nome, né? Psicose? Psicose, a mulher rouba o dinheiro. Ela rouba o dinheiro e vaza. Só que quando ela vaza, ela para no hotel. Aí ela vai no hotel, ela se hospeda. Aí fica aquele negócio. Ela tá ali no hotel, o cara fica lá bajulando ela. Ela no hotel e bajulando ela. Aí de repente o cara é só um assassino. Pronto. O cara não, a mãe dele, né? Aí pá, ela morre. Aí fala assim, pô, mas ela era a personagem principal? Pois é, morreu. 1/3 do filme. Porque a história não é a história dela, a história é a história do hotel. E aí entram outros personagens, né? Então, assim, o Hitchcock, ele faz isso. E essa é uma história para você dar uma de Hitchcock na sua casa. Você vai fazer com que os personagens vivam histórias dentro da cidade que você quer. Uma cidade média, não uma cidade grande, uma cidade menor, onde ele vai conhecer as pessoas, ele vai ajudar o vendedor, ele vai ajudar o fazendeiro, eles vão fazer um monte de amizade, vão fazer jantar, vai fazer festinha, vai fazer um monte de coisa, eles vão viver, você vai jogar a história a um ponto dela ficar quase chata. Vai chegar um ponto onde a coisa vai mudar. Por quê? Porque alguém vai aparecer desvivido. Quando essa pessoa aparecer desvivida, os personagens, logicamente, vão lá. Por quê? Porque eles são os caras que se aventuram, eles são os caras que estão além, eles são os caras de fora. Eles que fazem essas coisas de explorar, não as pessoas da cidade. Então eles vão ver que na pessoa tem alguma pista e eles vão encontrar um envelope vermelho aberto. Não é um envelope que tem uma carta, não. Ele é simplesmente dobrado e lá dentro tem uma mensagem. Você vai ter que ser criativo, porque essa mensagem ela tem que soar como uma ameaça velada e com coisas que não façam muito sentido. Usa uma metáfora, sabe? Como quando o bode fica vermelho, o tiro é certeiro e a pessoa pá, morreu com a flechada na testa. Então, a Marcela entendeu a referência. Então, assim, você vai fazer isso e eles vão começar a investigar. A partir do ponto em que eles começam a ver que teve alguém ali, alguém passou pela janela, o fulano, que era irmão do morto, sumiu, então é um sequestro, e aí eles vão seguir pistas. No dia seguinte, as pistas levam a um lugar onde eles vão achar um segundo envelope numa outra casa e uma pessoa também desapareceu. E quando eles fazem esse processo e descobrem isso, eles vão ser atacados por alguém. Alguém vai fazer um ataque muito rápido, alguém vai fazer um ataque muito fatal, muito perigoso. Vai ferir alguém realmente de maneira drástica. E o que eles têm que fazer é revidar e fugir, ou eles fogem, ou eles afugentam o assassino. E a partir daí, nas próximas noites, e não podem ser muitas, a investigação vai levar em outras casas, com outras pessoas desaparecidas, com envelopes que também trazem essas ameaças, só que cada vez mais eles vão ser atacados periodicamente, e são ataques impossíveis. Tipo, filme do Jason. A pessoa vai te atacar, você fecha a porta aqui da sala, sobe a escada, chega no quarto, tem alguém lá também para te atacar. Com lençol, com, sabe, toda fechada, toda escondida, pra você não saber quem que é. É para você deixar o pessoal sem fôlego. Até o ponto de você levar o pessoal até um local. E nesse local seria o ponto de sacrifício, o ponto do sequestro. Só que quando eles chegam lá, aí eles vão ver o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que ninguém, tirando a primeira morte ou uma outra morte acidental, mas nenhum dos sequestrados realmente foi sequestrado. A carta não era uma ameaça, a carta era uma convocação. E todos aqueles são membros de uma seita. E eles foram reunidos para fazer alguma coisa maligna que você vai planejar aí. Se for trazer uma criatura, que traga a criatura. Se for para fazer alguma coisa acontecer, que eles vão iniciar. E aí você pode fazer um combate, você pode ter uma cena de ação no final. Só que é uma ação não de ficar dado dano, mas uma situação onde você vai fazer o MHG Rinodê, era a reunião de Rinodê, isso tudo era para levar eles para a reunião do Rinodê. Nossa, realmente é uma história de terror. Muito boa, cara. Bom. Em vez de ficar só jogando ataque e dano,
O que vai acontecer é que os personagens eles têm que impedir o que está acontecendo. Então não é uma batalha, e sim uma sequência de ações. E aí você vai testar moral, você vai testar atitude, você vai testar decisão, você vai testar enigma, se você quiser colocar algum puzzle para eles, até eles conseguirem desabilitar. Quando eles desabilitarem o mal, vamos falar assim, né, o processo, os próprios vilões não vão conseguir fazer nada, porque os vilões são simplesmente pessoas comuns também, que estavam ali numa situação de desespero, porque eles queriam fazer a coisa funcionar. Então, assim, é uma história bacana, para ser corrida, não é para ser uma história longa, é para ser corrida, e você vai deixar os caras pensando que é tudo, menos uma seita. Eu gostei. E esse é um caso interessante que eu acho que quanto menos heróicos os jogadores forem, melhor, né? Sim, de preferência. Quanto Agora, quanto menos preparados para lidar com a situação, melhor. Se eles forem, você vai ter que apelar, porque aí você vai ter que criar artifícios que quando o cara sair um pouco da linha e começar a querer descer sarrafo nos outros, eles tenham alguma proteção. Porque senão não funciona. Bom, Olha, a Ana falou que acabou de criar um board game que está em playtest com esse tema, ó, de cultistas marcando pessoas para serem sacrificadas sem elas saberem. Você está falando com a pessoa certa, o vermelho entende de tabuleiro. eu copiei da Ana, na verdade, eu peguei a. Não é roubar se a gente distribuiu de graça. De graça não, cara. Assiste os vídeos aí não que é de graça. A gente ganha o ads. Não, é isso aí. Bom, no Frigir dos Ovos, cara, eu gosto mais de aventuras de nível mediano e baixo do que, na verdade, aventuras de nível elevado, de personagens muito heróicos. Tanto é que eu criei o Mistério. Porque o Mistério você joga com um contador, com um professor vigia, guarda noturno, você joga com o padeiro, você joga com alguém que simplesmente vive sua vida comum. E isso dá para fazer muita coisa. Sim, dá para jogar. Gosto também de jogar aventuras com nível elevado, mas eu prefiro por conta da dificuldade. Se você é mais fraco, você tem mais dificuldades para fazer as coisas, ou seja, o seu jogo é mais desafiador. Eu vou citar de novo a Ordem do Palito, né? Vou citar de novo a Ordem do Palito. Nós temos que descer o nível para subir o nível. Então, você precisa ter a dificuldade para evoluir, para ficar mais experiente. O Marcelo tá mudo de novo. É verdade, eu concordo. O MHG, o nosso plot. Perna longa. Foi igual eu fiz um shorts nosso do dia que a gente falou da RPG latino, né? Uhum. Que a gente falou muito de comunismo, né? Mas será que a gente vai falar de comunismo? Aí aparecia esse meme do Pernalonga falando assim, nossa, RPG. Nossa, RPG. Bom, senhoras e senhores, então é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Nós já tivemos avanços aí. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado aí quem mandou um superchat para nós. Temos aí a chance de vocês se tornarem membros. Vai ter concurso cultural esse ano. Vai ter coisa especial para membros. Já vai ter vídeo especial para membros. Vai ter corte. Esse, por exemplo, você assistiu isso aqui inteiro, ó. Tem uns 2 ou 3 cortes aqui dentro que só vai ser disponibilizado para membros. Ou você assiste o vídeo inteiro, ou não vai ver. Então, assim, tem essa paradinha aí. Ajuda nós, porque a gente ajuda vocês. Segunda-feira, se tudo der certo, Marcelo não pipocar, tem mais. É verdade, procede a informação. E até lá. Mas é só se eu não pipocar. Se ele não pipocar. E a gente se encontra por aqui, na ponta do lápis. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Abraço.